Deus, Jesus é maravilhoso, Ele é a razão da nossa vida. Gostei desse louvor, o Mike Mazadi, ele cantou. Muito tempo que eu não... Acho que a última vez que eu ouvi foi na reunião da Ordem. Quando os pastores da Ordem se reúnem, a gente canta só louvor antigo, né? Que é muito tempo, muito lindo esse louvor, né? Ele é a razão da nossa, é o motivo do nosso louvor. Aleluia. Mateus, capítulo de número 10, nós vamos ler do versículo de número 24 até o 31. Você encontrou? Então diga amém. Tem muita gente com frio, muita gente meio gripado, meio fanho, né? O clima mudou bastante, mas graças a Deus nós estamos aqui, né, irmãos? Para cultuar ao nosso Deus. Ele que nos dá força, Ele que nos dá saúde. Capítulo 10, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor: o discípulo não está acima do seu mestre, e nem o servo acima de seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao seu servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, e nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu digo a vocês na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Amém? Até aqui, os irmãos podem sentar. Na nossa última ministração, nesse mesmo capítulo 10, nós falamos, baseados nesse mesmo texto, sobre algumas advertências que Jesus fez. E a última vez que nós tratamos desse assunto, nós falamos que muitos chamam de admoestações. Eu achei por bem de usar o termo realmente de advertências importantes. Jesus estava ali conscientizando os seus discípulos a respeito de algumas coisas que eles enfrentariam durante a sua missão. Eu estava pensando nesse texto aqui hoje e me colocando no lugar dos discípulos de Jesus que estavam ali prestes a serem enviados por ele, ouvindo essas palavras de Jesus. Porque eles tinham visto Jesus fazer muitas coisas e ouvido do próprio Jesus muitos ensinamentos. Mas agora é como alguém que diz assim, ó, chegou a vez de vocês. Eu vou colocar uma responsabilidade sobre o ombro de cada um, mas eu quero que vocês tenham consciência de algumas coisas. Imagine o coração dos discípulos palpitando, a mão deles suando frio, porque eles tinham consciência daquilo que estava à sua espera. E Jesus, para piorar a situação, ainda diz assim para eles: eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Parece que, se nós imaginarmos ali Pedro, né, ouvindo essas palavras de Jesus, ou cada um dos discípulos ali que foram enviados,
Muitas coisas talvez poderiam estar passando na mente, no coração. Mas dentro dessas advertências que Jesus traz para os seus discípulos, eu quero relembrar aos irmãos que a primeira foi que o ambiente, a seara, o campo, era cheio de perigos. A seara, o campo, o ambiente onde eles iriam trafegar, passear, frequentar, enfrentar, era um lugar cheio de perigos, cheio de desafios. Ele diz: eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos, como eu já mencionei. Mas ao mesmo tempo Jesus fala de duas atitudes essenciais. Qual que eram? Quem se lembra? Que eles precisavam ser prudentes como as serpentes e mansos como as pombas. Nós falamos sobre isso. Eles teriam que não ser tão ingênuos, só que ao mesmo tempo eles precisariam também ter um olhar cauteloso, um olhar atento, um olhar preciso às circunstâncias que estariam diante dele no que diz respeito ao trabalho do Senhor. Então eles precisavam caminhar pensando nesse princípio espetacular que Jesus está ensinando para eles nesse momento. Em terceiro lugar, que nós aprendemos na semana passada, é que eles teriam oposição de todos os lados. Eles seriam levados até as autoridades, pessoas importantes, pessoas influentes, reis, autoridades. Então, eles iriam caminhar, mas não estariam ali, para receber tapinhas nas costas. Eles não estavam sendo enviados para estar desfrutando de um prestígio o tempo todo durante a sua missão. Pessoas iam receber eles bem, iam dar ouvidos à sua mensagem, mas ao mesmo tempo eles teriam oposição de todos os lados. Por outro lado, Jesus também, depois de dar os seus avisos, ele faz algumas promessas. Dentre elas, que eles não precisavam se preocupar com o que eles iriam falar, porque o Espírito Santo daria para eles a palavra no abrir da boca deles. Eu disse na semana passada que isso aqui não é desculpa para muitos pregadores que dizem: não, eu não preciso preparar a mensagem, o Espírito Santo dá na hora. Eu disse que isso é desculpa de pastor e pregador preguiçoso. Nós precisamos nos preparar sim, em oração, pesquisa, estudo da palavra. E Deus, Ele usa esses meios para trabalhar e para falar aos nossos corações. Então isso não é desculpa para não se esforçar. O que eu vejo hoje de muitos obreiros e pregadores é esse desleixo em querer se empenhar no que diz respeito ao ensino e à pregação da palavra de Deus. E um outro princípio aqui que Jesus está ensinando, como ele tinha dito anteriormente que eles sofreriam oposição de todos os lados, Jesus então toca numa situação mais difícil, mais profunda, mais desafiadora para os seus discípulos, que era a oposição dos próprios familiares. Jesus está deixando bem claro que eles sofreriam oposição dos próprios familiares. Quem nunca ouviu a história de uma pessoa que se converte e de repente a própria família se levanta contra? Tem situação até que o pai bota para fora de casa: não, crente aqui dentro dessa casa não, ou você fica aqui sob os meus cuidados, sobre a minha disciplina, ou você segue esse Jesus aí dos crentes. E muitas pessoas elas têm que escolher entre negar Jesus ou estar em um ambiente familiar. Nós vemos essa realidade dos nossos dias, mas nos dias de Jesus, Jesus estava preparando o coração dos discípulos para esse tipo de perseguição, para esse tipo de retaliação até mesmo da própria família. Mas ao mesmo tempo Jesus ele faz uma promessa. Sabe qual a promessa, meu irmão? Eu tenho uma coisa para dizer para você aqui nessa noite, irmão. A igreja de Jesus, ela caminha debaixo das promessas de Deus.
de um Deus fiel. Nós aprendemos hoje na escola dominical que José, antes de morrer, foi usado por Deus para dizer: olha, vocês vão viver aqui no Egito, mas Deus se levantará para tirar vocês desse lugar, desta terra. Vocês sairão daqui, e quem vai tirar vocês daí é Deus. Jesus está prometendo aqui, ó, aquele que persevera até o fim será salvo. Aleluia. É uma palavra de encorajamento aos discípulos. Ao mesmo tempo, Jesus está dizendo assim: olha, eu estou encorajando vocês, mas eu preciso ser franco, dizendo que vocês serão odiados por minha causa, por conta da mensagem que vocês vão levar, por causa dos princípios que vocês defendem. Hoje está na moda, pastor, ser prestigiado. Mas na missão que Jesus está dando aqui, que Jesus está deixando claro, é que aquele ministério que estava sendo colocado sobre os ombros dele ia gerar perseguição, afronta e retaliação de todos os lados, em todos os âmbitos e em todos os ambientes que eles possivelmente frequentariam. E de novo, Jesus ele fala de prudência. Por último, Jesus ele fala sobre prudência, dizendo assim: olha, se vocês chegarem num lugar e não forem recebidos, vão para outro. Não precisa ficar onde vocês não são recebidos. Vão para outro lugar. Observe que os ensinamentos de Jesus vão de acordo com as necessidades e dilemas que os discípulos dele enfrentariam. Mas hoje nós falaremos sobre as palavras de encorajamento que Jesus pronuncia a seus enviados. Jesus agora está animando, o rei está animando os seus embaixadores na missão. Nós aprendemos que Jesus no Evangelho de Mateus ele é retratado como o rei, e nesse texto, nesse ambiente, nesse episódio, o rei está animando, está encorajando aqueles que seriam os seus embaixadores, aqueles que teriam sobre os seus ombros a missão de fazer a obra dele. Amém? Em primeiro lugar aqui, eu gostaria que dividir esse texto em 4 partes, mas a primeira divisão é que do versículo 24 ao 25, é que o discípulo não tem imunidade especial. Não tem imunidade especial, mas um exemplo superior. Jesus quer deixar aqui bem claro: olha, o servo não tem que ser maior do que o seu senhor. O que eu vou passar, vocês também vão passar. As experiências que eu vou vivenciar, vocês também vão vivenciar. Ele queria deixar isso bem claro, em primeiro lugar. Em segundo lugar, Jesus está ensinando que os discípulos não precisam ter medo dos homens, visto que o poder do homem é limitado. Nós aprendemos isso do versículo de número 26 até o versículo de número 28. Em terceiro lugar, o discípulo não precisa ter medo das circunstâncias, pois sua vida é preciosa para Deus e está sobre os seus cuidados. E em último lugar, nós vamos falar que o discípulo deve ter coragem para confessar Cristo na terra, para que Jesus o confesse diante do Pai que está nos céus. Amém? Mas sem mais delongas, o primeiro ponto aqui, irmãos, que nós vamos abordar é, se você tiver ainda com a sua Bíblia aberta, eu fico muito preocupado, crente, que você pede para abrir a Bíblia, depois que você lê o texto, ele fecha a Bíblia. Não, fica com a sua Bíblia aberta e acompanha o texto. Amém? Nossa mensagem é uma exposição do texto que nós acabamos de ler. Amém? Primeiro, irmãos, em primeiro lugar aqui, como já foi dito, o discípulo não tem imunidade especial, mas um exemplo superior.
Vamos ler aqui o versículo 24 ao 25, se você tiver com a sua Bíblia, para você entender bem o que eu estou falando aqui. O discípulo não está acima do seu mestre, e nem o servo acima de seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre, e ao seu servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado de Beelzebu, quanto mais os membros da família. Se o mundo odiou Jesus, consequentemente, odiará também os seus discípulos. Jesus está deixando isso bem claro. Se chamaram Jesus de Beelzebu, observe que Paulo, lá em Atos capítulo de número 17, quando ele está em Atenas, Paulo é chamado de paroleiro, conversador, tagarela, ou seja, aquele que só fala papo furado, aquele que só tem papo furado. Desprezaram a mensagem do apóstolo Paulo, assim como também em certos momentos eles questionaram e afrontaram os ensinos de Jesus. Jesus está deixando bem claro, olha, vocês vão passar por isso também. Eu estou passando, vocês também vão passar. Jesus foi chamado de Beelzebu, que significa Senhor das moscas, ou Senhor dos sacrifícios idólatras. O que eles não farão aos seus servos, aos seus domésticos? Do que eles não serão chamados? Eu pergunto para você, de que você já foi chamado? De que tipo de apelido pejorativo por causa da sua fé? Jesus foi chamado de Beelzebu. Aí o crente fica chateado porque ele falou que ele é feio. Eu estou falando daqueles que pregam a palavra e porque pregam a palavra, ouvem algum tipo de ofensa, tá, irmãos? Eu estou falando nesse sentido, nesse caso. Jesus foi chamado de Beelzebu por causa daquilo que ele fazia e por causa da mensagem que ele pregava. Então, quando nós temos a atitude de pregar o evangelho, de pregar a palavra para as pessoas, irmãos, nós precisamos ter a consciência que nós poderemos ser chamados de nomes, de apelidos, de pejorativos. Se eles odiaram Jesus, se eles perseguiram Jesus, se eles machucaram Jesus, consequentemente, irmãos, se você passar por isso, não é o fim do mundo, não. Jesus está deixando bem claro isso para os seus discípulos. Os discípulos não devem esperar uma vida fácil à medida que eles estão saindo para pregar, curando e libertando. Jesus está dizendo assim, a hostilidade do mundo, ela existe, porém ela não deve desanimar vocês. Se sintam honrados pelo fato de vocês estarem passando pelas mesmas dificuldades que o Mestre Jesus passou. Nessas horas eles precisavam pensar em como o Senhor também foi tratado pelo mundo. Já viu? Quando você sofre injustiça, pastor, mas eu fui injustiçado. Eu estou falando por causa do evangelho, irmão. Eu não estou falando por causa das picuinhas que muitas vezes a gente se envolve, não. Que tem gente que mistura as coisas. Picuinha que não tem nada a ver com o evangelho, que não tem nada a ver com as coisas de Deus, ele mistura com as coisas de Deus. Jesus está se direcionando aos seus discípulos, falando de coisas relacionadas ao reino de Deus. E se nós nunca sofremos por causa daquilo que nós pregamos, é porque até hoje nós não tivemos coragem de fazer um trabalho relevante para Jesus. Precisamos ter coragem. Amém? Eu já perdi trabalho por pregar o evangelho. Às vezes a gente fica preocupado de perder a amizade, né? Por pregar o evangelho. Perder uma amizade. Né? O jovem, não, eu não vou pregar não, porque senão, né? O que eles vão pensar de mim? Não vão querer mais nem conversar comigo mais. Não vão nem me chamar para alguma coisa ali do ambiente deles. Se recebemos o mesmo tratamento que o nosso Senhor, o mesmo tratamento, se nós estamos recebendo, temos honra suficiente, e isso é mais do que temos o direito de esperar. Eu ainda quero ter a experiência de ler
com tranquilidade aquele livro, Os Mártires do Coliseu. Ali, eu já ouvi algumas pessoas contando daqueles homens que foram levados até aquele ambiente e as feras os devoraram. E ali está o relato de alguns que não estavam gritando de desespero, mas estavam sentindo alegria, prazer, porque eles estavam sendo devorados por aquelas feras, por causa da fé que eles professavam, por causa do Jesus que eles criam. É duro, irmãos. É talvez difícil a gente se imaginar, ou imaginar algo dessa natureza acontecendo com uma pessoa por causa da fé delas. Mas esses homens e mulheres que passaram por isso, homens e mulheres que foram queimados, vivos, por causa da fé que eles professavam, eles se sentiram honrados. Segundo, o discípulo não precisa ter medo dos homens, visto que o poder humano sobre eles é limitado. Vamos ler aqui do versículo 26 até o 28, se você tiver ainda com a sua Bíblia. Portanto, não tenham medo deles, não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que eu digo a vocês na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Aí no versículo 28, irmão, escuta essa aqui, irmão, seu coração ficar cheio de fogo do Espírito Santo de Deus. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Algumas traduções diz matar a alma. Os discípulos, eles devem ter intrepidez para pregar. Você tem orado pedindo isso para Deus? Não? Intrepidez para pregar? Você olha para aquela pessoa ali do seu ambiente de trabalho ali, ó, você ter vontade de chegar nela e falar de Jesus? Falar daquilo que Jesus fez na sua vida? Nós estávamos no grupo aqui, a gente compartilhou, fez o seguinte questionamento: e aí, qual foi a última vez que você contou para alguém aquilo que Jesus fez na sua vida, a sua experiência de conversão? Qual foi a última vez que você contou para alguma pessoa? Não estou falando aqui na igreja, irmão, estou falando no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente social. Pessoas que você convive com elas que não conhecem Jesus, que não entregaram a sua vida ainda para Jesus. O mundo pode até nos perseguir e matar o nosso corpo, realmente isso pode acontecer, mas os homens não têm poder para matar a nossa alma. Não tem. Essa carcaça aqui, irmãos, às vezes tem até poder para fazer alguma coisa. Mas e a parte material? E a parte que sobrevive à morte? O que eles podem fazer? A gente estava falando aqui de manhã, né, Daniel? De pessoas que vivem mais de 100 anos. Está difícil, né, você encontrar alguém que vive mais de 100 anos. É até notícia na televisão. Quando você conversa com alguém com mais de 90 anos, normalmente não está mais lúcido, está debilitado, doente, vive em cima de uma cama, necessitando de vários cuidados médicos e de atenção especial. Mas suponhamos que você tem 20 e poucos anos, 18 anos, 19 anos, e alguém, por causa da sua fé, tira a sua vida. Por causa da sua fé, por causa do Jesus que você crê, por causa do Jesus que você prega. Podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Não podem. Você é salvo.
E esse corpo que é consumido, um dia ele vai ressuscitar e vai ser transformado para a glória de Deus. Pode ter sido triturado, pode ter se transformado em pó, ele vai ser transformado. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 51 em diante, aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Aleluia! Devemos temer a Deus, esse sim, Ele pode pegar a nossa alma e fazê-la perecer. E alma no inferno é morte. Viu, irmãos? Alma no inferno é morte. Você já viu um questionamento, né? Que existem os mortalistas e os imortalistas. Nós somos imortalistas. Nós cremos que a pessoa, quando o corpo vai para a sepultura, a parte material sobrevive e fica consciente diante de Deus. Nós somos imortalistas. Eu creio na imortalidade da alma. Amém? Mas existem os mortalistas que dizem o seguinte: não, depois que morre acabou tudo. Aí o corpo fica lá dormindo na sepultura, inconsciente, esperando o dia da ressurreição. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala de pessoas conscientes depois da morte. Lucas capítulo 16, Apocalipse capítulo 6, entre tantos outros textos. Quando alguns textos falam de pessoas sem alegria, sem consciência na morte, está falando do corpo. Por exemplo, Eclesiastes fala muito sobre isso. Mas a perspectiva de quem escreveu o livro de Eclesiastes, que foi Salomão, é da vida debaixo do sol. Aí alguém vai dizer assim: pastor, mas quer dizer então que se todo mundo morre e a parte material sobrevive, então ninguém morre? Sim, morre sim, porque a alma que vai para o paraíso, ela está viva, mas a alma que vai para o inferno, ela está consciente, mas o afastamento da bênção de Deus, aquilo é considerado morte. Você não está consciente diante de Deus, irmãos, isso é morte. Diante do paraíso, é morte. E Deus tem controle de todas essas coisas, irmãos. Deus é o que tem controle. Por isso que nós devemos temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é o temor aos homens. Não é o temor aos homens que é o princípio da sabedoria. Amém? A pessoa que teme a Deus não tem mais nada a temer. O julgamento dos homens no presente não nos assusta, pois viveremos em função do julgamento futuro de Deus. Esse é muito sério. Esse é extremamente justo. Tem pessoa que diz assim: ó, Deus é quem sabe como está o meu coração. E Ele sabe mesmo. Deus é quem sabe da minha vida. Ele sabe mesmo. E se você coloca Deus nesse negócio de sabe, você deveria se preocupar mais ainda. Porque aqui quando você vai ser julgado, você consegue manipular a prova, você consegue manipular, você chama testemunha falsa, você arruma advogado que engambela ali o juiz e engambela ali um tribunal, mas diante de Deus não tem como esconder nada. Terceiro, o discípulo não precisa ter medo das circunstâncias, pois sua vida é preciosa para Deus e está sobre os seus cuidados. Quem crê, irmãos, que está sob os cuidados de Deus? Eu creio, meu irmão. Você crê que Deus tem cuidado da sua vida, tem cuidado da sua família, tem cuidado de você? Jesus está dizendo para os seus discípulos: eu vou cuidar de vocês. Eu tenho cuidado de vocês. Amém? Não precisa ter medo. Eu estou cuidando de vocês. A vida de vocês está na minha mão. Amém? Versículo 29 ao 31. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Está falando de quem? Dos pardais. Até
os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Tem gente que não tem muito cabelo, não, mas mesmo os pouquinhos que você tem, está tudo contado. Tem uns que já até perdeu, né? Mas tem ali uns fiapozinhos, né? Está tudo contado, irmãos. Jesus está usando essa linguagem, Jesus está usando essa figura, Jesus está falando desse exemplo aqui para demonstrar para o seu discípulo: olha, eu sei muito bem o que vocês passam, eu conheço vocês mais do que vocês pensam. Nenhum pardal cujo valor é tão pequeno pode cair em terra sem o consentimento do Pai. Portanto, não precisamos temer as circunstâncias, porque nós valemos mais, muito mais para Deus. Amém? Você tem consciência? Você tem consciência disso? Na escala da criação, irmãos, tem gente que prefere mais animal do que gente, irmãos. Mas é uma inversão de valores, irmãos. Tem meus cachorrinhos lá em casa. Eu gosto de gato, embora eu estou com muita... Depois de velho, arrumei alergia de gato. Depois de velho, né? Fui criado, misturado no meio de gato. Depois de velho, arrumei alergia. Mas eu gosto de gato, gosto de cachorro. Só não gosto muito de papagaio. Papagaio é bicho nojento, só peço para bicar, gente. Estou falando isso porque o da minha mãe é assim, tá, irmão? Mas pode ter alguma assim, né? Não conhece, não? Mas, irmãos, na escala da criação, a expressão lá no hebraico, lá, Tov Meod, muito bom, foi dado ao ser humano. Embora o ser humano depois tenha pecado, e tudo aquilo que era precioso foi maculado por causa do pecado, mas mesmo assim, na escala da criação, o ser humano ainda é a sua criação que está acima das demais. Amém, irmãos? Deus oferece a sua graça a essa raça humana, de gente difícil, de gente do coração duro, de gente que está em oposição à sua vontade, que não tem mérito nenhum para ser salvo, só tem demérito. Mas mesmo assim ele se oferece para ajudar, para salvar, para socorrer, para estender o braço, para dar vitória, para fazer milagre, para nos abençoar, para nos guardar, para nos dar livramento. Eu estava falando hoje pela manhã, na época de Noé, o povo todinho, irmão, em oposição a Deus, só tinha Noé ali, e a família, que era os melhorzinhos da época. Aí Deus, irmãos, a iniciativa foi de Deus. Deus chama Noé e fala: Noé, eu vou fazer uma aliança contigo, vou fazer um propósito contigo, faz uma arca aí. Deus é que se inclina para salvar. Deus é que se inclina para salvar. A salvação, ela vem de Deus, irmãos. E ai de nós se não fosse Ele. Não fique pensando que você é o bonzão, não, que você é o santarrão da vida, não. Se não fosse Deus se inclinar primeiramente em seu favor, você estava perdido. Eu estaria perdido se não fosse a graça dele sobre a minha vida. Glorifica Jesus, irmãos, pela graça dele na sua vida. Já viu tanto de besteira que você já fez e que ainda faz ainda, e mesmo assim ele se inclina de forma graciosa em seu favor? Já percebeu o tanto que nós somos infiéis, mas ele permanece fiel? Já viu quanta maldade permanece no nosso coração e está ali, rodeando o nosso coração e a nossa mente, mas quando você olha para Deus, Deus é santo, Deus é puro, Deus é luz, nele não há maldade, nele não há sombra de variação, ele é o mesmo. Em quarto lugar, o discípulo deve ter coragem para confessar Cristo na terra, para que Jesus o confesse diante do Pai que está nos céus. Versículo 32 ao 33. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus.
Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Interessante que a gente usa mais esse texto aqui para fazer apelo, né? Pastor, está errado? Não é que está errado, irmãos, mas o contexto aqui não é necessariamente apelo. O contexto aqui é missão. O contexto aqui é os discípulos sendo enviados para fazer evangelismo, fazer o trabalho dele, apresentar os princípios dele para o mundo caído. Aí Jesus está desafiando assim: olha, eu quero que vocês me confessem diante dos homens. Ou seja, quando nós defendemos o evangelho diante dos homens, nós estamos confessando Jesus. Amém? Quando você dá bom testemunho, você está confessando Jesus. Quando está todo mundo fazendo aquilo que desagrada a Deus, mas você se compromete a não fazer, a não se envolver com aquilo, você está confessando Jesus. Amém? A confissão não é apenas algo verbal. Eu estou cansado de ver igreja que fica forçando o povo a fazer uma confissão verbal, mas não há uma confissão aqui, ó. Confissão verbal não salva ninguém. Não salva, irmão. Confissão verbal não salva. Você não é salvo pela sua confissão verbal. Você precisa confessar com a boca e crer com o coração. Aí você fica lá, né? Ai, fala, confessa Jesus. Não, irmão, confessou só com a boca, ele não creu com o coração, não adianta. E não é você que convence, é o Espírito Santo. Aí a pessoa fica fazendo chantagem: olha, se você não confessar, você vai morrer amanhã e você vai para o inferno. Deus me revelou que você não passa dessa noite, né? A pessoa inventa até uma revelação, irmãos. Aonde está o temor dos crentes? Brincando com essas coisas, brincando com profecia. A gente estava falando aqui, essa semana, de gente que brinca com essas coisas, irmãos. Mente a respeito das coisas de Deus que nem sente. Inventa profecia, inventa revelação, para ter o que quer e para acontecer do jeito, ou seja, inventa uma situação para que ele tenha condição de vislumbrar aquilo que ele quer, aquilo que ele almeja. Irmãos, as coisas de Deus são coisas sérias, o reino de Deus é coisa séria. Nós precisamos sair fora dessas molecagens, irmãos. Isso é coisa de menino, isso é coisa de gente que não tem temor a Deus. Isso é coisa de gente arrogante e prepotente. Irmãos, eu vou brincar com a palavra de Jesus. Irmão, você crê que o Deus que você serve, Ele é santo? Você crê que o Deus que você serve, Ele é justo? E por que, irmãos, que a gente aceita tanta profetada, hein? A gente releva tanta profetada. Por que a gente releva tanto? Está faltando critério, irmãos. Não é de Deus? Sai fora desse negócio, irmão. Não tem que hesitar, não tem que pensar duas vezes, não. Mesmo que o discípulo, no cumprimento de sua missão, seja preso, torturado, não deve negar a Cristo diante dos homens. Eles seriam presos, eles seriam torturados, eles seriam apresentados diante de homens poderosos, que tinham autonomia para fazer o que eles quisessem com eles. Mas quando eles fossem falar, eles precisavam confessar, eles precisavam falar de Jesus. Fala de Jesus, confessa Jesus. Eu pergunto para você nessa noite: você tem confessado Jesus? Pastor, eu já confessei o dia que eu aceitei Jesus. Não, irmão, quando você vive o evangelho, quando você fala de Jesus, quando você anuncia Jesus, você está confessando. A negação
aqui na terra produz a reprovação nos céus. Um dia estaremos diante do trono do julgamento, quando as recompensas serão distribuídas. Os servos fiéis ouvirão o seu Senhor dizer: muito bom, ou muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor. Você quer ouvir isso, meu irmão? Então confesse. Para concluir, em primeiro lugar, vou fazer aqui algumas perguntas, rapidinho. Como você tem lidado ultimamente com as hostilidades em relação à pregação do Evangelho? Você tem consciência de quando desejamos fama e prestígio, estamos querendo o que o nosso mestre por excelência não nos prometeu em sua missão? Não devemos desejar ou achar que somos melhores do que o nosso mestre Jesus. Ele sofreu perseguição e nós sofreremos também. Agora tem crente que não quer. Ele quer viver a vida confortável a vida inteira. Eu não estou falando para você comprar qualquer briga, mas ter consciência que o Evangelho traz oposição e hostilidade. Segundo, pergunta aqui profunda: você tem medo do julgamento dos homens? Você tem medo daquilo que os homens podem fazer com você? Eu tenho, pastor. Eu morro de medo. Alguém triscar a mão em mim, me agredir, por causa da fé que você... Eu não estou falando por causa das besteiras que você faz. Porque muitas vezes a pessoa está, por causa de bobagem que fala, que falou, não é? Eu estou falando por causa da fé em Jesus. Não vou falar de Jesus para aquele homem não, porque pode ser que ele vai falar que eu sou feio. Ele pode falar que eu sou quadrado, que eu sou bobo, que eu sou idiota, ou coisa assim do tipo. Não vou falar não, pastor, não, eu estou muito bem do jeito que eu estou, está muito tranquilo, eu estou muito em paz. Talvez essa pessoa vá achar que eu não sou tão inteligente. Terceiro, você tem consciência do seu valor diante de Deus? No topo da criação somos mais valiosos que os animais. Não por nós mesmos, mas por causa do grande amor de Deus que é gracioso. E quarto, você entendeu como que confessa a Cristo? Confessar a Cristo não é apenas uma confissão de culto. Embora a confissão ela seja importante, mas não é apenas a confissão. Até porque nós temos consciência, irmãos, que confessar não é apenas falar com a boca. Você fala com a sua vida. Amém? Quando estivermos no serviço da obra do Senhor, que não venhamos desejar os holofortes. Eu estava ouvindo hoje alguém falando de Billy Graham. Billy Graham foi um grande evangelista. Mas Billy Graham estava diante de grandes autoridades, pessoas influentes nos Estados Unidos. E alguém estava observando a atitude de Billy Graham quando estava conversando com esses homens. E sabe o que Billy Graham fez o tempo todo? Em todo momento que ele estava com esses grandes homens, o tempo inteiro que estava na boca de Billy Graham: Jesus, Deus, Jesus, Deus, Jesus, Deus. Ele não perdeu a oportunidade. Jesus salva, Jesus transforma, Jesus perdoa, Jesus morreu na cruz. Ele não hesitou. Eu estava assistindo um podcast a respeito de evolucionismo e criacionismo. E eu fui assistindo as prestações, que foram 10 horas de podcast. Eu não sei se alguém viu algum pedaço, um corte, alguma coisa assim. Eu achei que eles iam ficar só naquela ideologia ali, falando de coisa de ciência. E no final, eu vi um irmão lá, um doutor, falando de Jesus para 3 cientistas. Aquilo foi o que mais me mexeu comigo, irmãos. Rapaz, um homem tão inteligente como esse, tão sábio,
conhece tanta coisa. Ele aproveitou. 3 cientistas ateus ouviram falar de Jesus. Podem até ter zombado e desprezado no coração, mas que eles ouviram, eles ouviram. Tem muita igreja, que o que você mais vê na propaganda da igreja é o nome da igreja e o nome do pastor da igreja. E Jesus que é bom, nada. A página do Facebook da igreja está escrita assim, ó: essa página serve para a propagação do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Use a sua vida para isso. Amém? Fique de pé nesta noite. Vamos orar. Querido Deus, nós queremos te agradecer por esse momento aqui, Senhor Deus, onde refletimos nessa palavra tão profunda, Senhor. Deus santo e eterno, nos ajude a viver. Senhor, tu sabes que o mais desafiador, Senhor Deus, às vezes não é entendermos coisas misteriosas e profundas. Muitas vezes, Senhor, o mais desafiador é praticar aquilo que nós já entendemos. Nos ajude a praticar o teu evangelho, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nós somos tão falhos. Nós deixamos tanto a desejar, Senhor. As nossas inclinações sempre é fazer aquilo que é contrário ao que o Senhor deseja. Nos ajude, Espírito Santo. Ilumina a nossa mente, ilumina a nossa vida, faz o nosso coração arder no desejo de ganhar vidas para o teu reino, meu Pai. Abençoa esta igreja, abençoe todas as famílias, alcança, Senhor Deus, as nossas vidas com poder e graça. Ministra sobre nós, Senhor Deus, um novo tempo, Deus, um tempo de despertamento para a glória do teu nome, Senhor. Ó Deus, nós cremos que o Senhor quer que nós venhamos amadurecer. Nos ajude a viver esse processo. Nos ajude a viver, Senhor Deus, essa realidade para a glória do teu nome. Que nós não venhamos desejar os holofotes, que nós venhamos ter consciência que seremos perseguidos e que nós não venhamos temer os homens, Senhor, mas que nós possamos ter consciência que eles não podem matar eles podem matar o nosso corpo, mas não podem matar a nossa alma. Oh Deus santo e eterno, faz-nos, Senhor Deus, ter consciência que precisamos entender o seu cuidado sobre nós e que precisamos confessar o Senhor diante dos homens. Ó Deus santo e eterno, assim nós oramos, assim nós te pedimos, em nome de Jesus.